E aí pessoal, beleza? Meu nome é Fagner, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre a patologia. Na nossa primeira aula nós entendemos como as células elas conseguem se adaptar a um determinado tipo de mudança provocada pelo ambiente ao seu redor. Nós vimos que as células elas podem viver em harmonia, elas vivem em equilíbrio, portanto em homeostase. Mas alterações no ambiente elas podem ser suportadas pelas próprias células. Então a gente viu que as células elas podem se comportar de uma maneira variada. Então a gente viu 4 processos adaptativos que podem fazer com que a célula, ela mesmo estando em uma condição de ambiente, de matriz extracelular alterada, ela pode ainda continuar sobrevivendo e executando suas funções. A gente viu o processo conhecido como hipertrofia. A hipertrofia é um processo adaptativo em que as células, sobre determinadas condições, tanto fisiológicas ou até mesmo patológicas, elas aumentam o volume da célula. Então, imagine que você está soprando uma célula e ela está se enchendo, como uma bexiga de aniversário, tá ligado? Então, quando isso acontece, quando as células, por exemplo, elas aumentam o seu volume, então elas estão em um estado, portanto, que nós conhecemos como hipertrofia. Se você tiver dificuldade, você pode repetir comigo. Eu vou dar outra chance. Hipertrofia. Portanto, a hipertrofia é quando as células elas aumentam o volume do seu citoplasma. As condições, como eu falei para vocês na web aula e até mesmo agora, ela pode ser fisiológica. Como assim fisiológica? O processo adaptativo fisiológico? Sim, isso também pode acontecer. Imagine, por exemplo, um indivíduo indo para a academia, malhando bíceps, por exemplo, todos os dias, antebraço também, o bíceps todos os dias. Então vai chegar um determinado momento que essas células elas vão aumentar o volume do seu citoplasma. Isso acontece porque eu estou dando para essa célula não só uma oportunidade para que ela se reorganize, proteínas do citoesqueleto, por exemplo, e até mesmo as proteínas contráteis, isso acontece, e eu também estou oferecendo para o meu corpo e, portanto, para a minha célula, uma quantidade aumentada de nutrientes, de água e também de oxigênio, já que minha respiração e até mesmo meus batimentos cardíacos, eles aumentam durante o processo de atividade física. Portanto, as células elas sofrem hipertrofia em condições normais. Um outro exemplo que a gente poderia citar aqui rapidamente seria o útero gravídico, em que as mulheres, por exemplo, durante o processo de gravidez, o útero aumenta consideravelmente, até 5 vezes mais o tamanho quando comparado, por exemplo, ao tamanho normal. Então, essas células uterinas, elas sofrem, portanto, hipertrofia fisiológica. Mas existem processos de hipertrofia patológica, quando, por exemplo, um parasita, Trypanosoma cruzi, por exemplo, o causador da doença de Chagas, que não é o barbeiro é só um vetor. Então, quando o Trypanosoma cruzi, por exemplo, ele infecta o organismo, pode causar, sim, hipertrofia cardíaca. E existem outras também situações patológicas. Se você não tem conhecimento delas, procure um livro de patologia. A gente viu também que as células elas também podem sofrer um outro processo adaptativo que nós conhecemos como, vocês podem repetir comigo, hiperplasia. A hiperplasia ele é um processo adaptativo importante que faz com que as células, por exemplo, elas não aumentem seu volume, porque isso é hipertrofia. As células elas se multiplicam, portanto sofrem mitose. Essa multiplicação, em um determinado momento ela é coordenada, mas pode chegar a ser descoordenada, dando origem, por exemplo, a tumores. Mas a gente não vai discutir agora, mas eu quero que vocês entendam que a hiperplasia ela se refere não ao aumento do volume, mas, portanto, ao aumento no número de células. Isso também pode acontecer tanto em condições fisiológicas como também em condições patológicas. A hiperplasia está, portanto, relacionada ao aumento no número de células, que pode levar, portanto, ao aumento do volume do órgão que está sendo acometido. Nós vimos também um outro processo adaptativo que nós conhecemos como, podem repetir novamente, não precisa ficar envergonhados, atrofia. Esse processo de atrofia, também chamado de hipotrofia, é um processo em que as células elas reduzem o seu tamanho. Quando é que isso vai acontecer? Ora, se na hipertrofia, na hipertrofia e na hiperplasia, eu estou aumentando a oferta de nutrientes, eu estou aumentando a oferta de hormônios, eu estou aumentando a oferta de fatores de crescimento, como IGF-1, por exemplo, ou até mesmo como GH. Vocês conhecem esses nomes? Procure um livro também para ler.
Então essas substâncias, por exemplo, elas podem agir sobre as células causando multiplicação. Então, se eu não tenho mais esses fatores de crescimento, se eu não tenho mais esses hormônios, se eu não tenho mais, portanto, como é que eu vou dizer mesmo? Nutrientes, então as células elas vão sofrer o quê? Vão diminuir de tamanho, elas vão murchar. É como se eu estivesse pegando uma bola, por exemplo, de assopro, uma bexiga de aniversário e estivesse tirando todo o ar dela. Então, isso não é legal, a célula não gosta disso. Então, elas vão sofrer um processo que nós conhecemos como atrofia. Portanto, a atrofia se refere à diminuição no volume da célula, que pode, portanto, causar diminuição do volume do órgão que essa célula, onde essa célula está localizada. Bom, pessoal, e finalmente a metaplasia, que se refere a um processo adaptativo em que a célula, frente, por exemplo, a uma irritação crônica de um agente físico, químico, como, por exemplo, poluentes, fumaça de cigarro, por exemplo, as células elas alteram seus aspectos morfológicos. E um dos exemplos mais clássicos disso, por exemplo, é a metaplasia que acontece no aparelho respiratório em indivíduos fumantes, devido à fumaça, à irritação crônica. As células que estão presentes na traqueia, por exemplo, elas podem perder os seus cílios e até mesmo alterar o formato do seu aspecto morfológico. Bom, e o que é que nós vamos ver de novo na aula de hoje? Vocês já sabem, vocês já se questionaram sobre que fatores podem levar, por exemplo, a danos nas células? Como é que uma célula, por exemplo, ela pode sofrer uma lesão? Nós já vimos que se alterar o meio ambiente em que essa célula está inserida, ela pode se adaptar, mas e se o estímulo ele for progressivo e se ele for mais nocivo ainda? Será que a célula, por exemplo, ela vai continuar adaptada ou ela vai sofrer uma lesão? Em termos de lesão, existem vários os fatores que podem levar a uma célula a sofrer uma grande quantidade de efeitos lesivos que poderia, portanto, culminar na sua morte se esse estímulo ele for persistente. Então, um desses fatores poderia ser, por exemplo, infecções. Então, uma célula, por exemplo, se for alvo de algum tipo de infecção, pode fazer com que ela tenha uma determinada lesão que provavelmente vai levar essa célula à morte. Os micro-organismos, eles são os mais variados. Existem os micro-organismos que são intracelulares, como os vírus, por exemplo, e até mesmo alguns tipos de bactérias, como do gênero Rickettsia, por exemplo. Dá uma lida sobre isso. Além disso, existem patógenos que não são intracelulares, mas ficam no meio extracelular e mesmo não estando em contato com a célula, também liberam uma série de toxinas que podem fazer com que a célula sofra lesão ou até mesmo dano na sua membrana plasmática, por exemplo. Além dos micro-organismos, eu poderia citar a radiação ultravioleta. Se você for para a praia aí no carnaval, ou se vai para a praia todos os dias ou todos os finais de semana, a sua pele, na verdade, que contém células, é um órgão que contém tecidos, é formado de células, é também um alvo da radiação ultravioleta e isso é um estímulo nocivo para a célula. Tanto que depois de alguns dias, a sua pele ela começa a se descamar quase que totalmente. Então, um processo bastante acelerado de renovação. Então, a radiação ultravioleta, por exemplo, pode ser pode ser algo que pode ocasionar lesão na célula. Haja vista também que num processo muito prolongado de exposição ao sol, as células elas também podem ser submetidas ao processo oncológico. Bom, além disso, um outro fator que a gente poderia facilmente citar seria a nossa alimentação, ou até mesmo o consumo de bebidas alcoólicas que podem causar danos nas células também. Mas e se a célula, por exemplo, deixar de receber oxigênio e também nutrientes? O que poderia acontecer com essa célula? Bom, então para responder essa questão, eu trouxe aqui essa imagem simples, mostrando um vaso sanguíneo que transporta, portanto, sangue, mas que uma parte dele foi obstruído, impedindo que as células, elas recebam quantidades adequadas, tanto de oxigênio, como também de nutrientes, como a glicose, por exemplo. Como a gente sabe, em organismos eucariontes, o metabolismo da glicose ele se inicia no citoplasma, mas os seus subprodutos são levados para as mitocôndrias, onde acontece a oxidação completa da molécula de glicose, levando, portanto, à formação de moléculas de trifosfato da adenosina, também conhecido como ATP. Então, se, por exemplo, a célula ela deixa de receber
condições adequadas de glicose então, se e a oxigênio, quantidade, né, de o que ATP, pode acontecer? ela está diminuindo, então a célula ela pode passar que a membrana por plasmática 3 ela vai caminhos, deixar né, de que você executar consegue ver suas também na funções. imagem, Mas que pode em levar, que isso pode consequentemente, a sua afetar morte dentro da célula? posterior. Consequentemente, se a célula, por exemplo, deixa de produzir ATP, existem processos, né, que acontecem dentro da célula, até mesmo na membrana plasmática, que são dependentes da quantidade de energia. Um deles, portanto, é um processo que acontece através da membrana plasmática, que é conhecido como bomba de sódio e potássio. Então, se eu tenho menos ATP, a bomba de sódio e potássio também ela vai ter a sua atividade diminuída, consequentemente levando para dentro da célula uma grande quantidade de cálcio e também de sódio e uma saída excedente de potássio. E isso culmina, portanto, numa entrada excessiva de água dentro da célula, ocasionando uma tumefação no retículo endoplasmático, uma tumefação a nível celular, consequentemente aumentando o seu volume, o que poderia, por exemplo, causar a formação de pequenas bolhas na membrana, levando, portanto, à célula morte. Uma outra forma de fazer com que a célula, por exemplo, ela sofra uma lesão devido à falta de ATP é fazer com que a célula, por exemplo, ela realize um tipo de glicólise ou quebra de glicose em condições anaeróbias, ou seja, na ausência de oxigênio. Esse processo acontece no nosso músculo esquelético em condições de exercício intenso e também anaeróbio, ou seja, quando a quantidade de oxigênio ela é insuficiente para manter, né, as condições metabólicas normais para o músculo esquelético. Da mesma forma, a célula, ela recebendo pouco oxigênio, ela realiza, né, o processo de glicólise de forma anaeróbia, com isso levando ao aumento, né, na produção de ácido lático, que é um dos subprodutos desse processo, também conhecido como fermentação. O acúmulo de ácido lático no interior da célula diminui o pH, portanto, fazendo com que o pH da célula ele se torne ácido, o que pode comprometer, portanto, a atividade gênica. Isso poderia, portanto, comprometer o desenvolvimento, até mesmo a sobrevivência da célula, fazendo com que o seu material genético ele seja agregado para a periferia da carioteca. Bom, e finalmente o que pode acontecer é a atividade, né, dos ribossomos ela também ser diminuída, uma vez que os ribossomos, né, estão relacionados à síntese de proteína. Na falta de energia, proteínas que são essenciais para a célula, elas deixarão de ser produzidas, o que pode consequentemente levar à sua morte.